Bem-vindos à nossa última noite de debates aí do Curto-Circuito de Performance 2017. A gente está produzindo um diálogo em torno das questões de resistência e de arte, né? O eixo, então, é políticas de resistência em tempos de retrocesso, e como é que a arte se relaciona nesse contexto, como é que ela produz movimentos de resistência dentro desse panorama reativo que a gente está vivendo. Hoje, então, a gente tem dois convidados, o Murilo Cavagnoli, que é professor de psicologia aqui da Chapecó, e o Luiz Fugante, que é filósofo, veio de São Paulo, fundador aí da Escola Nômade de Filosofia, uma vasta produção de pensamento em torno dessas questões. Uma honra receber, devo dizer pessoalmente por isso. E a gente vai fazer um esquema de debate, assim, no sentido, cada um expõe dentro do seu eixo uma fala de em torno de 20, 25 minutos, tá? Eu vou ficar nesse papel da mediação, e depois a gente abre, então, para conversa conjunta. Pode ser? Você me avisa do tempo, hein? Aviso do tempo, pode ficar tranquilo. Quando faltar 10 minutos. 20 vai dar 100 minutos. Só pra gente ter um panorama, ontem a gente conversou, a Mônica Galvão, que veio de São Paulo também, ela trouxe uma perspectiva sobre as práticas de resistência na arte da performance, trouxe alguns artistas, falou um pouco sobre algumas obras, falou do trabalho dela. Eu abri a discussão da performance em relação ao campo do político, né? A gente discutiu algumas questões problematizadas pelo Rancière, pelo Deleuze. E hoje, então, a gente vai conversar, como a gente já discutiu antecipadamente lá, né, que seria o ato criador como o mais potente dos afetos. E o que o Murilo tem desenvolvido também, né, na sua pesquisa, tem a ver com o ato criador, as relações estéticas. Estou chamando de relações estéticas por essa criação, não é, mas tudo bem. Tá bom. A gente corta e daí você fala o que é. Estética, política e emancipação. Estética, política e emancipação. Agora eu vou voltar. E o Murilo Cavagnoli, que tem trabalhado então com estética, política e as políticas de emancipação, né, também a partir da discussão do Rancière. Tá bom? Então, acho que a gente dá a palavra primeiro para o nosso convidado, né? Luiz, se tu quiser se estender mais, assim, fica à vontade, cara. Eu não... Tá, tu é nosso convidado. Vou tentar ser sintético, tá? Não é fácil. Não, mas olha, falar de arte, né, é sempre um desafio, assim como falar de vida intensiva, né? Manter a intensidade da vida não como um trabalho, mas como um gosto, né? Como uma dança, não como alguma coisa que seria muito importante se ater do ponto de vista de um dever, né? Do ponto de vista de, aqui é o caminho, aqui é o caminho correto, é o caminho da verdade. E a arte padece muito disso, eu acho. Eu acho que a gente ainda é moralista com a arte. Eu acho que tem muito problema desse ponto de vista. Bom, a gente acabou de ouvir aqui você, né, falando de uma figura ilustre, né, de Florianópolis, que, né, tem um discurso assim, né, tem toda uma maneira, né, não só de fazer arte, né, talvez não pode levar cachaça para a banca, né, como também de teorizar sobre a arte, né. E, se não me engano, Deleuze diz isso em algum momento na Lógica do Sentido, né, que a arte padece de uma dicotomia entre a teoria como alguma coisa que investe nas condições de possibilidade da arte, né, e a prática como as condições não de possibilidade, mas da experiência real da arte. E experiência real, né? O que seria a experiência real da arte? A experiência real da arte tem a ver com criação, é claro. A arte é criação. Mas não adianta eu falar de criação do ponto de vista teórico, do ponto de vista da representação.
Inclusive, não adianta também eu falar da arte como um objeto de criação que não toca o desejo, que não toca o sujeito, que não toca o próprio artista, o que não modifica o artista, como se o artista fosse um gênio criador, né, que, enfim, gesta algo a partir da sua genialidade. E não se passasse nada com ele. Eu ousaria dizer que o artista que é artista, né, ele só é artista porque ele faz com a matéria, seja com que tipo de matéria for, com a matéria sonora, na música, com a matéria das palavras, com a literatura, com a matéria das palavras e das imagens, do movimento, que é o cinema, com a matéria das sensações no corpo e do gesto, que é a dança, enfim, com a matéria, né, das tintas e a plasticidade. É aquele que se serve da matéria como combustível. Não existe a forma estética do belo, né? Existe sim, mas a forma estética do belo é tão pouco, né? E o sublime em Kant, que ultrapassa o belo, também é tão pouco, porque Kant e o sublime, né, é algo mais complexo, mas eu vou falar de modo esquemático, porque o nosso tempo é curto. E o sublime, né, ele tem a ver com ainda uma forma da estética, né, e até uma sublimação, por que não? Até alguma coisa de aristotélico nisso, uma espécie de catarse, né? Sublimar é fazer uma espécie de catarse também, né? E na verdade, ao meu ver, a arte, na medida em que ela se apropria da matéria, seja de que tipo for, matéria luminosa, sonora, etc. e tal, matéria tátil, ela se serve de elementos como combustíveis, ou como álibis, ou como disparadores, ou como excitantes dispositivos, provocadores de acontecimento. É isso. E aqui não tem mais como eu teorizar as condições de possibilidade da arte e não dizer que essas condições elas devem coincidir com a condição da experiência real e não uma mera possibilidade lógica, né? A condição da experiência real, então, o que é a experiência real? Experimentar não é ganhar experiência, né? Tipo, aquele que fez vários estágios, né? Então, para eu ficar à altura de alguma coisa que me oferecem, uma função, um cargo, então eu vou ter várias experimentações, fazer vários estágios e até passar por um processo já de participação em algum tipo de atividade que me capacita, que me autoriza a fazer algo. A experiência não é esse preenchimento de capacidades, não é essa formatação de si, não é alguma coisa que é acrescentada a uma substância pronta dentro de mim, né, que vai me dando um plus de caráter. A experiência é algo que produz a própria potência de existir. Então, essa potência de existir, existindo na existência, se produz como mais potência de existir, como mais potência de criar. Aqui não tem mais forma do belo, aqui não tem mais forma do sublime, aqui é outra relação. Aqui, eu diria com Bergson que a experiência real, ou a condição da experiência, ela coincide com a experiência real. Então, a arte é uma prática não apenas de produzir um objeto de arte que seria, num certo sentido, inútil, né, porque o útil entraria em outra categoria, mas ela tem
uma outra utilidade. Aquilo que Spinoza chama de útil da potência. Não é o útil da conveniência social. É aquilo que alimenta a potência. A arte, ela tem esse aspecto. E assim como, então, a atitude de investir a matéria produz algo que afeta o mundo e os outros e tira a vida do campo organizado, prático, ordinário da utilidade, assim também ela desloca ao artista. Não só porque ela faz com que o artista veja a coisa sob um outro ângulo, a partir de uma substância original do artista, a partir de um substrato, de uma alma neutra do artista. É como você aqui, né, Manolo, no meio desse ponto de neutralidade. Esse teu ponto de neutralidade, olhando para mim, é uma coisa, olhando para ele é outra coisa. A arte habita essa zona. O que ocorre? Você, na relação comigo, se modifica de uma maneira, na relação com ele, se modifica de outra maneira. Então, e assim é a arte. O artista, na relação com a matéria e com o que ele esculpe da matéria, que ele produz da matéria, é como a flecha do arqueiro zen. Ao mesmo tempo que tem um alvo objetivo, um alvo subjetivo, não é apenas subjetivo, é o alvo da essência, é o alvo da potência. Há uma produção da essência na existência, segundo esse modo de experimentar ou de durar. Né? Agora, como isso é feito? Né? Então, não há como se produzir a arte de fato, antes de dizer como isso é feito, sem produzir a si mesmo, estilizar a existência. O estilo é estética. Mas a estética não vai sem a ética. E o que é a ética? A ética é uma atenção ao imediato. O Bergson diz numa obrazinha pequena, curta, na verdade é uma grande obra, mas são 3 conferências que ele dá sobre o riso, traduzido pela Martins Fontes, belíssima obra, se quiser. Ele diz assim: olha, se a vida e a vida humana existisse de modo a estar diretamente em contato com o imediato, ela não precisaria de arte. Interessante, né? Então, é como se a arte estivesse aí para nos reconectar com o imediato. Ora, desse ponto de vista, a arte é o contrário da representação. Interessante, né? Mas tantos teóricos, tantos artistas elogiam e investem na representação. É um negócio impressionante, espantoso. A representação é uma mediação. Então, o que se passa exatamente? Deleuze, se servindo de Bergson, porque Bergson fala isso, vai dizer: há um percepto na percepção. E aí a Spinoza, há um afeto no sentimento, sobre o sentimento. Há um afeto sobre o sentimento, há um percepto sobre a percepção. Assim como há um concepto sobre o conceito. O próprio Bergson diz isso. É mais que um conceito, é um concepto. O que é um concepto? O que é um afeto? O que é um percepto? É o afeto sem a mediação do sentimento. Isso é um afeto, né? Não é um sentimento. O que é um percepto? É o percepto, é a percepção sem a mediação do sujeito que percebe. O que é o concepto? O concepto não é uma ideia formal, é a própria maneira sem a qual aquela realidade não é coesa, não tem consistência, não tem espessura. Uma ideia tem espessura, uma ideia tem tempo, uma ideia tem uma coesão. Ela é feita de uma multiplicidade de elementos e de linhas.
de tons. Uma ideia tem muitas tonalidades, tem muitos níveis de profundidade. Eu posso pegar uma ideia, tipo, Leibniz diz assim, olha, eu posso passar a ideia para a rainha da Bélgica, que é talvez uma fútil, e eu vou lá explicar para a rainha da Bélgica o que é a mônada. Mas eu posso também explicar para o mais profundo dos pensadores o que é uma mônada. Então eu tenho várias maneiras de abordar, então a ideia tem muitas camadas. O Bergson fala de movimento, ele fala a partir de vários níveis de movimento. Aliás, a tese de Deleuze sobre o cinema são vários comentários de Bergson, ele vai pegando várias camadas e níveis e aprofundando o que é o movimento. Mas o que ocorre então? O artista, ele é criador, é claro, senão não seria arte. Mas como ele cria? Ele cria intuitivamente, de modo vago? O artista também é pensador, tanto quanto o mais rigoroso dos filósofos, tanto quanto o mais exato e preciso dos cientistas. Ora, a arte ganha, ela tem outros status, a arte é perfeita. O artista é Deus, ele é um Deus. Assim como toda a vida que salta é divina, esse salto. Ela esbugalha, digamos assim, ela salta do ordinário, ela é um extraordinário. O que é o extra da vida? Né? O percepto da percepção é um extra. O afeto do sentimento é um extra. O desejo intenso é um extra. Né? O acontecimento sob as verdades e as formas é um extra. Né? Então, o que é esse acontecimento imediato? Que ao mesmo tempo é algo, como diz Bergson em relação ao presente, uma realidade que jamais deixa de passar. É o portal do devir. Né? Nietzsche diz o portal que separa o passado do futuro. O portal do instante, ele chama. O portal do instante é isso, o portal do... Não existe instante, você não pega esse instante. Já foi ou vai ser. É um ser de passado. Ele impede que o presente se congele no instante. O que é esse imediato do devir? É muito interessante. O artista, ele capta essa zona, que é pura passagem, como o imediato do imediato. O Nietzsche chamava isso de intempestivo do tempo. O Foucault chamava isso o mais atual, ao contrário do intempestivo, né? Percebe? Eles usam as palavras opostas para dizer a mesma coisa. O Foucault é o mais atual. Ele diz assim, cara, no discurso, por exemplo, o enunciado é o que é o mais imediato, não é o que está escondido, oculto, implícito. Ele é o mais imediato. E por ser o mais imediato, ele também é o mais inapreensível. É difícil de pegar. Ele está totalmente escancarado. Tão escancarado, de modo tão imediato, que eu não capto. É como o ser da passagem. Você é puro ser da... dá pra gente usar uma imagem, né? Sei lá, um peixe-sabão, sei lá. Alguma coisa que você vai pegar e que escapa. Escapa. Você nunca captura. É tão liso que não tem como capturar. E aqui está, inclusive, a essência do devir imperceptível. Né? A arte tem tudo a ver com o devir imperceptível. Talvez aqui esteja não exatamente o que o Bergson fala, no sentido de que a percepção começa na matéria, mas o próprio acontecimento como sendo percepto. Esse horizonte que faz tocar no fora, ou como se o fora nos tocasse, de fora, esse horizonte que percebe em nós. Aqui está um percepto, junto com o quê? Junto com isso que é tocado dentro, que é a dobra da nossa energia, a nossa realidade de espaço-tempo, esse bloco de espaço-tempo que somos nós, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista da potência. Então, esse fora é que toca esse dentro. Né? Aqui eu tenho o quê? O afeto na relação com o percepto, né? Percepto na relação com o afeto, eis a sensação. Sensação. O que seria a sensação?
O Deleuze diz, o artista pensa por sensações. Como é que o artista tem ideias? Por sensações. Por exemplo, ele dá um exemplo da obra do Minelli, o cineasta. Diz assim, e ao mesmo tempo ele acha muito curioso que tem muitos artistas e cientistas e filósofos com obras extensas e imensas, gigantescas, né? E você não encontra uma ideia nessas obras. Não tem ideia. Esquisito, né? Mas acontece muito isso. Nas universidades é o que mais acontece, né? Inclusive nesses que exigem como citação, né? Não tem ideia, não tem ideia. E não é fácil ter ideia. Ideia é uma coisa rara. Porque ideia é como uma visão que é um acontecimento. Né? A ideia é um acontecimento. Um acontecimento através de sensação é diferente de um acontecimento através de um concepto. Né? Por exemplo, um concepto é um acontecimento no virtual. Um functivo, no caso da ciência, que gera função, é um acontecimento no atual. Mas a arte, ela é uma espécie de duplo acontecimento. Ela ultrapassa o functivo com o percepto e ultrapassa o virtual com o afeto. Porque o afeto, ele é ao mesmo tempo atual e ao mesmo tempo virtual. E o percepto é um princípio de atualização que não é uma função, né? Mas é uma abertura extrema da vida. É alguma coisa que faz com que outras formas de vida ressoem na potência. E essa potência ressoe em outras formas de vida. É como se a arte produzisse uma comunhão, não sei, um contágio, talvez, um corpo vibrátil, assim. Mas nesse processo, necessariamente, a potência que se atualiza, né, através do afecto, cujo ato é o percepto, ela se produz a si mesma como intensidade. E aqui a vida, necessariamente, ela é intensa e ela não se diferencia mais da arte. Ela não imita a arte. Ela é arte. E ela não é... Qual o problema da arte? O problema da arte atualmente é que a arte também é uma autoridade. É que a arte também é uma cara. Existe o ato do artista, né? Poderíamos inventar, assim, como tem o ato médico, o ato do psicólogo, tem o ato do artista. Na prática não tem ainda? Não sei. Talvez tenha, acho que tem vários, mas enfim. Mas é muito curioso. A ICAD que o... faz isso. Oi? A ICAD dos músicos faz isso. Faz, não é? O que é música, como produzir, aonde tem que circular. E, portanto, aqui você tem um problema seríssimo, que é o quê? Enquanto performance, talvez, você até pudesse fazer um nu. Não agora, na situação atual. Né? Aliás, enfim, precisava falar disso. Sim. E aí eu estou me alongando. Né? Não, 5 minutinhos aí. Depois a gente abre, para 5 minutinhos tá bom, né? Eu achei que era só um. Não sei o que eu estava dizendo agora. Da arte como autoridade. Sim. Então existe um nicho, existe um lugar, existe um espaço e um tempo onde é permitido ser artista. Você está autorizado. Entendeu? Se fora daqui, não, peraí. Aqui você está mexendo com a vida em sociedade. O artista, que é artista, ele ultrapassa as fronteiras. E necessariamente ele vai ser uma ameaça. Ainda mais uma sociedade como a nossa, cada vez mais, como se chamou, tempo de retrocesso, né? Totalmente retrógrada. Mas será que essa sociedade retrógrada, ela é porque ela regrediu, ela não está na evolução normal da vida?
A gente não acredita nessa evolução. A cada momento, o mais retrógrado pode ser o mais atual, pode ser o mais moderno. Assim como o trabalho escravo não é um arcaísmo do capitalismo, é tecnologia de ponta do capitalismo nas periferias. Né? O trabalho escravo não é, muitos marxistas interpretam assim, é uma aberração porque hoje é o salário, isso é trabalho escravo. O trabalho escravo é algo de ponta, né? E o retrocesso é algo de ponta também. Em que tipo de sociedade? Na sociedade que se proíbe a relação, ou que precisa mediar as relações, né? Onde não há interesse na relação, onde não há interesse no acontecimento, na mistura, na experimentação, na modificação, no deslocamento, na diferenciação. Não há. Bota tudo em xeque, em risco. Então, o potencial revolucionário da arte só acontece quando a arte não consegue ser contida nas suas caixinhas, nos seus atos de arte, de artista. Né? Então isso vaza. E como isso se faz? Com presença da potência em ato, cujo modo é o afeto imediatamente ligado ao percepto. Quer dizer, essa linha, né, estendida entre o que não para de passar e o que não para de ser. Necessariamente se põe como uma potência que não pode ser destruída. Mesmo se o artista for assassinado, mesmo se o corpo do artista for massacrado, é algo que não tem como acabar. Você pode acabar até com a casca, com o envelope do artista, com o envelope da obra, mas com essa potência você não acaba. Então, aqui existe para falar nessa questão da criação como o mais interessante dos atos de resistência. Resistir não é reagir. Resistir é criar. Não ao modo banal de a melhor modo de se defender é o ataque. Não, porque existir essencialmente é criar. Então, existir essencialmente coincide com a arte. É o que diz o Bergson. Se nós existíssemos de modo digno e na relação com o imediato, a arte seria uma tautologia. A arte, claro que a vida é a arte é a vida, claro. Haveria uma coincidência. Então, a arte é uma máquina de guerra. O artista é um guerreiro, o artista é um combatente. Não um combatente ressentido. É aquele que realmente faz crítica por efeito, pelo modo de criar. Isso que é resistir criando. Fazer a crítica pelo modo de criar. O que acontece hoje em dia? Os críticos são policiais da sensação. Esse é o nosso problema. Os críticos estão lá para monitorar. Isso é arte, aquilo não é arte. A gente vê muitos da dança, outros não sei o que. Mas isso, mas não sei o que. E aí vem os julgamentos. Como é que pode ser um crítico julgar a arte? Um crítico, ele tem que ser capaz de ser tocado pelas potências da arte. E não se pôr no lugar do juiz. É justo o contrário. A arte, ela não deixa pedra sobre pedra do sistema do julgamento. É aquilo que diz Arthur, para acabar de vez com o juízo de Deus, para acabar de vez com o juízo dos órgãos, para acabar de vez com o juízo dos nossos estados de submissão, dos nossos estados de escravidão, para acabar de vez com os nossos estados petulantes, fundados na miséria afetiva. Para acabar de vez com o juízo é isso. Para acabar de vez com o juízo é pôr a variação contínua no lugar das constantes e das variáveis. É fazer com que o afeto e o percepto se unam na produção de sensação de modo tal que a sensação chega com uma velocidade tal que o juízo é surpreendido e não tem, ele fica simplesmente mudo, ele fica calado, ele não tem o que dizer, ele não pode dizer, aquilo ultrapassa qualquer possibilidade de julgamento. Então, esse modo, né, da arte não precisa pedir licença ou permissão. E diante de um fascista, o fascista não tem forças, ele não tem potência, mesmo com metralhadoras, com a força violenta, com isso, com aquilo, ele não tem potência para bancar. Porque ele não consegue nem violentar direito, porque ele não sabe aonde atacar
dessa coisa inviolável, porque isso é inviolável. Então existe algo em nós que é inviolável, que é incapturável e que a arte traz, né, como a mais potente das forças, né, que não se deixa em nenhum momento enquadrar. Pode ser enquadrada? Pode, mas não enquadrou a coisa certa. A coisa certa já escapou. E vai escapar sempre. Então alegrai-vos, irmãos, como diria um sacerdote, porque a arte é incapturável, se ela é arte. Então eu acho isso, a gente precisa ser alegre, a gente tem que acabar com essa tristeza do revolucionário de esquerda que está sempre lamentando, sabe alguma coisa, sabe? Por exemplo, dizer assim, existia muita arte na MPB brasileira quando tinha ditadura. Incrível, né? Quando era proibido, aí os caras, né? Chico Buarque, era genial, né? E agora não tem mais porquê. Quer dizer, sabe, me poupe, né? Se fosse a necessidade de um autoritarismo, uma proibição para poder criar. Isso pode ser uma provocação, pode ser um tempero, ok. Mas a arte tem uma positividade que não precisa do não exterior. Enfim. Então, bom, acho que já falei demais. Eu só queria fazer uma colocação assim que a gente está tratando da arte da performance, né? Quando a gente fala dessa questão que ou a arte toca a vida e até que ponto a vida toca a arte. Acho que na performance, a própria matéria sensível de operação da performance são as matérias sensíveis da vida ordinária. Ela toma para si, né, ela não que toma parte, mas ela se faz parte dessa matéria sensível, dessa vida ordinária, para colocar isso, de fato, transforma a natureza dessa vida ordinária, né? Ela transforma no extraordinário, ela transforma no extra cotidiano. E inédito sempre, né? E eu acho que nesse ponto, nessa zona de contato, que não é um enfrentamento, né? Não é uma tática de combate ou mate ou morra, essa resistência, né? Às vezes o artista, né, em muitos casos tem esse pensamento de que essa resistência ela tem que ser um enfrentamento, um combate corpo a corpo, a arte crítica, né, a arte engajada. Quando na verdade, quando você produz a zona autônoma temporária, né, quando você produz esse espaço heterogêneo dentro de um campo ordinário, né, você produz, independente de quem está se relacionando, você produz um modo de vida que é ético-estético, né, já deixa de ser o banal e o ordinário, né. E eu acho que é nesse ponto que toca a tua discussão, né, Cavalli, que é como os corpos se relacionam nessa zona heterogênea, nessa zona autônoma que produz uma variação contínua nesse espaço ordinário, né? Aí onde a performance tange a política diretamente, né? Ou o campo do político, né? Essa zona de tensões que não para de se esgarçar, de se estender e produzir buracos novos, né? Mas ao mesmo tempo existe um problema que é muito sério, que está no âmbito da educação, que é a nossa educação estética, né? A forma como a gente se relaciona não com as formas, mas com as forças, né? Porque a performance não produz formas, né? Eu acho que nesse sentido a performance ela está muito no que o Rancière coloca do regime estético, né? Que não existe uma gramática que define ela mexe com o regime de visibilidade. Mexe com o regime de visibilidades, sentidos, né? Por exemplo, sei lá, uma gravura, né? Uma gravura é facilmente reconhecida dentro de um parâmetro normativo, né? É utilizado tal matéria, a tinta, a plasticidade, né? A superfície, o relevo. A performance ela faz uso muitas vezes de uma força do cotidiano, assim. O Rodrigo Munhoz, no primeiro encontro, ele colocou uma frase que cai muito bem, assim, que a performance ela é a arte da pessoa, né? Ela não precisa de ferramentas e matérias delimitadas, assim, né? A tinta, ela faz uso das forças da vida, as forças afetivas. As forças afetivas do artista. Do artista, e nesse sentido ela é extremamente revolucionária, né? Porque ela foge de parâmetros normativos de qualquer espécie, porque sendo a arte da pessoa, não simplesmente de caráter subjetivo, mas de alguém que está sendo atravessado constantemente por esse jogo de forças, né? O artista, como diz o Deleuze-Guattari, né, que é a filosofia, né? A ciência pensa por functivos, a filosofia pensa na criação de conceitos,
a arte opera na produção de perceptos e afectos, né? É um jogo de forças sensíveis que não para de trabalhar nunca, né? Que não está inserido nessa estrutura. E aí quando vem essa coisa, esses ataques, né? desses conjuntos sociais bem formados, o MBL, por exemplo, né? Que é uma estrutura, né? Social muito bem fechada, ele ataca exatamente onde ele não consegue alcançar, né? É exatamente isso que você estava colocando, assim, ele se cala, e ele ataca onde ele não alcança, né? A criação é um lugar que o tirano não alcança, e por isso que há tanto ressentimento, né? Porque é um campo de forças que ele não atinge nunca, é intocável para o tirano. A crítica, ela tem sido um braço do poder para controlar a arte. Porque a arte realmente é perigosa, é revolucionária. Ela significa. Não é Teme-se toda o que nos É uma faz. semiótica, isso tá aqui, não tá aqui, não é arte, não é arte. Ela rasga o céu do possível. Né? E ao mesmo tempo ela esburaca o solo da subjetividade. E ela te põe em contato com o caos de dentro e com o caos de fora. Cara, isso é ameaçador. Né? É ameaçador. Porque o percepto é a percepção do caos de fora. Né? E o afeto também é a percepção do caos de dentro. Mas o que é o caos? O caos é uma imagem da desordem que eu não dou conta. Né? E tem ordens outras próprias que são muito mais potentes, sutis, e que minam qualquer poder, que ameaçam qualquer poder. Né? Então, por isso, a censura é algo inevitável dos poderes que sempre são por isso, né? Esse poder alegre. Enfim, então, aquilo que o Deleuze até apela quando ele diz no início do como fazer um corpo sem órgãos, como fabricar um corpo sem órgãos, e ele citando Arthur, Como fazer para si, né? como fazer para si um corpo sem órgãos, ele diz assim, não deixarão você Experimentar no seu canto. E o artista? O artista ele pode experimentar dentro do quê? Do seu ato artístico. Você viu hoje lá? É uma performance. Né? Então, Vamos falar mal da reitoria do Chapecoense. Falou indiretamente agora. O cara que depois tu corta. Eu não vou cortar nada. Um dos Pode vice- pedir um que dos eu vou cortar vice-reitores. nada. Foi Vocês na viram íntegra. isso? Vocês estavam lá? Passou um dos vice-reitores. Aonde? Quando estavam falando da performance da Mônica. Aonde? E aí parou pra mim assim e pediu, o que é isso? Tipo, eu sou funcionário dele. O que é isso aí? Eu falei, uma performance dele. Falei, do curto-circuito de artes, né? A gente fez. Eu falei, é do município dele. Então tá autorizado. Tem uma instituição, a crítica, a igreja, o Estado, seja o que for, né? Ele produz uma legitimação para. Então é uma possibilidade. É bom, nossos alunos estão vendo a partir do instituído algo que escapa do comum, mas se escapa do comum, além do que o que pode escapar do comum, aí já não. Se é o juiz que está se masturbando, isso é o padre. Agora, se é aquele perverso enquadrável, na cadeia nele. Sim, mas ele ficou super tranquilo, assim, é do município, então. Porque existe um órgão credenciador ali do negócio, né? Tá carimbado. Tem uma secretaria. É o Aécio que mandou. Isso, foi o Dória que fez. É comida para cachorro, dá para comer, então. Tem gosto de polvilho. Tem gosto de polvilho. Mas aí, isso é algo interessante, né? Porque são atos mínimos, sutis, né? Microfísicos, micropolíticos, né? Extremamente ameaçadores. Né? Aquela coisa que você dizia, rompe com o regime de sensibilidade, né? Porque vai atuar no quê? Pô, a menina Mas eu assim, recuei, né? o que é isso? Aí ela diz assim, é performance. Mas eu recuei, né? Eu botei na alçada do instituído, assim. Mas ao mesmo tempo tem um lance também que torna que o coibir também, porque quando você limita, você também cria um novo padrão, né? Eu vejo isso pelos festivais de cinema, que é a minha área, assim. E quando começam alguns filmes a ganhar e eles têm uma linguagem própria, eles vão se apropriando daquilo e aquilo que vem de diferente é considerado como se fosse menos qualificado. Claro. Porque é uma revolução do cinema dentro daquela linguagem e, né, é uma forma de... Se você padroniza, você acaba colocando e isso se replica automaticamente mesmo sem ter um aval da crítica de fato, mas é a crítica que molda isso. Claro. Aconteceu uma época com a cooperativa de teatro de São Paulo, muitos cooperativados,
e companhias de teatro, alguns sempre ganhavam, sempre os mesmos, e outros nunca ganhavam. E aí tinha até uma aluna minha que ela foi ler os projetos que ganhavam. E eles usavam certas palavras... Chaves. Passes, né? Aqui passa, né? Então, no caso, tinha um certo marxismo ortodoxo, com certos chavões. Então, se você usasse aquelas palavras, aí ela fez experiência e fez o projeto naqueles moldes. Passou na hora. Posso te dar um exemplo legal? Tem um projeto de pesquisa que ano passado eu mandei, que chamava Oficinas Estéticas na Saúde Mental. Ele não passou. Porque oficina estética, vão pintar as unhas dos caras. Mas né, porque quem é que vai avaliar o meu projeto? Um cara lá da engenharia, da arquitetura. Né? Vai lá avaliar, tá? Oficinas estéticas. Daí esse ano eu mandei ele. Era dispositivos terapêuticos de intervenção interdisciplinar em saúde mental. Passou. Nossa, muito bom. Vai até fazer internação compulsória. Pode fazer, o cara tem um dispositivo estético de intervenção interdisciplinar. Olha que loucura, é o mesmo texto. Ele ficou, sei lá, tinha 80, 60 e poucos, passava 20. Eu troquei o título, ele ficou em segundo. Porque um dispositivo estético de intervenção interdisciplinar deve ser uma tecnologia. Né? Isso é uma experiência. Eu estou aprendendo a fazer isso aos poucos. Né? Construir o nome adequado para o sensível que não é adequado. E aí tu consegue... Assim como às vezes acontece o contrário. Né? Eu, nessa época... Usa isso quando você for fazer projeto para cinema. Você queria fazer um... cara. Acho que a gente tocou num ponto que tange muito a discussão que o Cavalli vai propor, que está relacionado a esse grau de emancipação e de embrutecimento, né? Até onde a produção de sentido ela reforça um certo embrutecimento, né, dentro de uma estrutura, e até onde a gente consegue produzir brechas para emancipar essa produção de sentidos, né? Que tange o modo de vida ético-estético e diretamente talvez, o talvez campo político. Mas diretamente o campo do político, né? Do político, não necessariamente da política. Da política, mas do político, né? Se quer. Agora é contigo. Áurea, né? Aura do o Benjamin deu uma né? vacilada com essa ideia da reprodutibilidade técnica. A gente vai perder a aura da obra de arte. A arte não está na figura que a compõe nem na obra original, né? Mas aí o Adorno, o Adorno vai lá e senta a lenha e fala exatamente. O Adorno ele se transforma no espinosista nesse momento, né? Porque a aura ela tá no encontro. Mas o crítico é um do corpo do sujeito com a arte. O crítico é um cara que tá defende na a arte. O crítico defende a aura. Ele propõe uma aura. Ele mistifica. Isso. A aura é uma mistificação. E canoniza também. Ou da obra original, ou da personalidade do artista, ou seja do que for. E ele canoniza o sentido. Vou lá? Vai Tá. agora. Ele cria o sentido, ou Inclusive como um negócio, ele, né? Ele está a serviço do negócio. E a partir daquele sentido que ele institui, ele dá instrumentos para o outro julgar se a minha interpretação de qualquer um é válida ou não. Agora aí chega um Francis Bacon na pintura, né? E diz assim... Os trípticos do Bacon, né? Aquele trabalho do Deleuze, do Bacon, Lógica da Sensação, é genial, cara. O cara vaza, né, cara? O que é aquilo que o Bacon faz, né? Vou fazer o papel do mediador chato agora e vamos dar a palavra pro Murilo e aí depois a gente abre de novo. Porque é isso aí mesmo, o debate é isso aí. A gente vai jogando ideias na roda e as coisas vão acontecendo, mas vamos colocar uma proposição na roda e depois a gente... Tá, o acadêmico. O monólogo acadêmico. Tá, então, o que eu pensei quando tu falou que a discussão estava em torno dessa questão das resistências, eu pensei em falar, tentar responder a pergunta do quanto a arte faz política. É uma pergunta ruim de responder em 20 e poucos minutos, assim, mas eu acho que dá para dar conta. Assim. Tem algumas coisas que eu sempre vou recorrendo ao Deleuze, mas com o Fugante junto eu fico com um pouquinho de vergonha. Então eu vou trabalhar um pouco mais em torno da discussão. Eu sou o policial do Deleuze. É por isso. Pô, não, Te colocaram na Berlim. Eu vou trabalhar com algumas coisas. Tentar chegar nessa questão, e daí depois a gente abre essa questão para o debate também, junto, eu acho, com a coisa do produção desse bloco de perceptos e afetos. Quando é que ele tem intensidade para produzir política? Porque não necessariamente quando você faz arte, você vai fazer
por efeito sempre consequente, né, como uma causa teleológica assim, da arte, é algo que produz a política. Como se fosse uma função da arte. Não necessariamente ela vai chegar nesse lugar. E eu queria pegar e trabalhar um pouquinho da ideia de constituição do campo social e do político em Rancière, para depois poder pensar onde é que estética e política se ligam, né? Então, fazer um resumo assim, bem enxuto disso. Mas o Rancière, ele tem um mérito, assim, eu acho, na filosofia contemporânea, que é de redefinir conceitos. Tirar, que o Deleuze também fazia muito bem, né? Tirar eles de alguns lugares que já estão meio dogmáticos, canônicos, e colocar eles para circular, para começar a ganhar densidade à medida outros áreas que eles saem da representação que já é consensual. Então, principalmente os conceitos de política, político, democracia, igualdade e estética, no Rancière eles têm uma virada que acaba criando ferramentas que até então não estavam dadas na filosofia até ali os anos 80, 90. E um mérito grande disso é do Deleuze, quando lá no Lógica dos Sentidos, ele traz a estética para dentro de uma outra discussão. Então, o estético não fala mais da teoria da arte, o estético não fala mais sobre o belo, ele não fala mais sobre a relação forma e conteúdo. É uma ideia de um estético que ele começa a dizer sobre a constituição de um mundo sensível. Ou seja, eu não tenho um aparelho perceptivo, eu não tenho uma disposição a me afetar, que é por natureza dada, não está no cérebro, né? Eu constituo um sensório. E esse sensório passa a ser compartilhado, e é outro conceito que ele faz variar também, numa comunidade. Porque comunidades, pega lá o Tony, até o próprio Durkheim, eles têm uma ideia, a comunidade em oposição aos sócios. Os sócios é capitalista, individual, a comunidade é consanguinidade, território, aliança, amizade. Ele vai dizer, não, comunidade o campo social é a comunidade. O campo social é a constituição de uma experiência sensível compartilhada. Ou seja, eu percebo, da mesma forma que meus conterrâneos históricos e territorializados percebem, mas ao mesmo tempo ela é compartilhada e nos divide em lugares, funções e capacidades distintas. Nós todos nos reconhecemos em posições distintas. E ele vai olhar isso na origem da democracia. Qual é o problema da democracia? Ele vai dizer, a democracia é o menos pior dos sistemas de governo que a gente tem, mas ele não é ideal. Porque a democracia, lá em Platão, se justifica com a ideia. Alguns têm almas de ouro, outros almas de prata, outros almas de bronze. Então, alguns podem governar, outros podem ser militares, outros são povo. Povo é artesão, artesão copia. Então, o copiador é alguém que está na posição de não ter episteme, ele tem doxa, ele tem opinião, ele não tem exis, posse, e ele tem aesteses, ele tem sensação. E a sensação, a gente sabe que historicamente ela está colocada na posição de uma compreensão passiva, que daí se inverte com o Deleuze, com o Lyotard, com um monte de gente que foi trabalhando já com Spinoza nessa figura da estética, com Spinoza, até... Enfim, né, tem uma série de autores que estão nessa tentativa, mas são autores que estão à margem. O próprio Whitehead, aquele da sociologia que tenta se contrapor a Descartes, eu não me lembro o nome dele. O Gabriel Tarde, eles vão ficando de lado, porque eles estão falando de um mundo sensível que está em movimento, que está em produção, e há uma demanda pelo exato, pelo adequado, então esses caras vão ficando à margem, assim. Então a estesis está nessa posição. Em Aristóteles, ele diz, vamos resolver o problema da democracia. E o que ele propõe? A democracia é uma arquê natural. O que é a arquê? É uma ordem, uma hierarquia que tem essência, ela é a própria essência da formação do social. E aí eu tenho a oligarquia, a aristocracia e o demos, né? O povo, o proletário, né? Aquele que só se reproduz. Essa é a figura do proletário clássico e que se perpetua. Né? A ideia, tipo, o povo, Bourdieu é horrível nesse ponto, né? O povo tem os gostos
que cabem, que merece, né? Que cabem ao lugar e às funções e às capacidades que tem. Daí ele vai lá e faz estudos empíricos dizendo, olha, a classe A gosta de música clássica, a classe C não entende, sabe, ele diz, é natural, o Bourdieu com a ideia de hábitos é estúpido nesse ponto. Mas quando Aristóteles conjuga a democracia a esse ponto, ele faz uma divisão, o homem é um animal político porque ele possui o logos. Possuindo logos, tendo a palavra, ele significa. Se ele significa, diferente de qualquer outro animal gregário, ele consegue ordenar as relações que compõem a própria existência da comunidade humana. E ele diz, mas como é que alguns têm mais títulos para governar e outros não? Aí ele chega nessa ideia. Eu tenho títulos aritméticos, né? Quem tem mais força, mais idade, mais dinheiro, aritmeticamente, e quem geometricamente tem mais, que é a aristocracia. Somos nós, né? Os acadêmicos e tal, que podem dizer para o aluno, não, você não pensa, eu penso. Essa arquê coloca o povo como alguém tem que ter um título. Qual é o título do povo? Aristóteles tinha que encontrar um título para o povo, e ele foi super gentil, ele não estava fazendo uma coisa ruim. Né? Dentro das condições que ele tinha, ele tentou distribuir os títulos para governar, e aí o povo tem a igualdade, porque ele não tem força, não tem poder, né? Não tem dinheiro, não tem força. Só que a igualdade é um título negativo, todos os outros têm. O Godard, só assim, parte, nesse último filme, Adeus à Linguagem, tem um personagem que diz assim, ele está sentado num vaso cagando, né? E ele tem uma ideia, né, de igualdade, né? Somos iguais quando estamos com o pensamento na merda, né? Ou seja, mas olha o que quer dizer isso. Isso é importante que tu falou. O Godard é foda, ele tem... somos iguais à medida que não somos diferenciados por um marquê que constitui títulos para governar, que tem uma dimensão estética que é composta por um sensível e um simbólico. É por isso que quando a gente caga, a gente é igual. Esses títulos, eles não pairam sobre as... E a gente caga sozinho, né? Tu não caga em grupo, não há comunidade fazendo. E aí, faz muito sentido isso que tu trouxe. Tipo, cagar é um ato que não é comunitário. Mas quando o homem está em comunidade, ele perde a igualdade. A comunidade rompe com a igualdade. Ela nos desiguala. E aí sustenta o marquê. A ideia do Rancière, ele inverte o princípio ontológico do marxismo, que é aquela coisa, seremos alguém que chegará a uma igualdade à medida que ultrapassarmos tais questões. Ele vai dizer, não, a igualdade é um princípio sempre rompido à medida que eu tenho um marquê que sustenta um comum partilhado como sensório, mas ao mesmo tempo dividido, percebido como dividido. Ou seja, se eu tenho um comum partilhado, enquanto um sensório comum, uma comunidade estética, que ao mesmo tempo é simbólica e estética e que nos divide, porque eu reconheço de antemão, mesmo antes de falar, a diferença entre bios, que é a vida política, e zoé, que é a vida animal, e essa vida animal se estende aos humanos que não têm capacidade política, que é uma coisa que Aristóteles não queria, eu acho que acontecesse, mas por consequência adentrou ao campo do político. Se eu tenho essa configuração, a igualdade é sempre um princípio perdido. Para eu intervir sobre a partilha, para fazer política, eu preciso produzir desentendimento sobre esse plano comum. Para produzir desentendimento sobre esse plano comum, se o logos já está capturado pela episteme, eu preciso produzir um sensível heterogêneo e um sensível consensual. Como é que eu faço isso? Eu não vou falar da estética da política, vou pular direto para a política da estética. Ou seja, toda estética toda política precisa de uma dimensão estética. Eu só tenho ato político à medida que um sujeito não é mais o mesmo sujeito anterior, que o discurso dele não é capturado de antemão pelo lugar identitário que ele já ocupava, e à medida que esse sujeito novo, esse discurso inédito, tem capacidade para produzir desentendimento sobre o próprio comum, não sobre os interlocutores. Porque os interlocutores já estão dados de antemão, eles estão dados pela própria arquia. Eu preciso que algo emerja ali
que faça um sensível heterogêneo se apresentar com densidade o suficiente para problematizar a natureza do sensível anterior. Aí eu tenho política. Como é que se faz isso na política? De fato, se faz isso com movimentos que são desidentificação, ao contrário lá do Fazendo Gênero. Depois tu corta isso também, né? Não posso falar mal do Fazendo Gênero, mas ao contrário, pegar as feministas que é a produtor de identidade. Por isso tem o Desfazendo Gênero lá na Bahia a partir de 2 anos atrás, porque elas estão em torno da radical democracia, elas estão preocupadas com isso. É interessantíssimo essa discussão. Na Bahia que tem isso. Na Bahia, lá Klaus, Chantal Mouffe, eles vão abrindo um campo para pensar o litígio como fundamento da política e não o consenso. Então, o que deve produzir política? É a desidentificação. Essa desidentificação deve produzir um sensível que seja heterogêneo e sensível anterior. Heterólogo e heterogêneo. Um discurso inédito, com um sujeito novo, com condições novas, para enunciar e para se fazer ver de um jeito que eu não diga, aquele é o proletário. Aquele cara, quem é? Não sei quem é. Então eu vou ter que negociar o sentido da existência dele em relação a mim. Aí eu tenho um plano, por isso que um novo interlocutor que emergiu, né? Emergiu por uma produção própria. Esse é o sujeito criador. Não necessariamente ele precisa fazer uma obra, mas ele produz assim. O exemplo dos proletários, né? Que é um trava-língua. Que o Husserl dá na noite dos proletários. O exemplo que o Husserl dá na noite dos proletários sobre o operário que vislumbra a paisagem da casa que ele constrói. Isso, o Gauni, né, ele senta, quando ele está lá como trabalhador de alguém, ele para e aprecia a vista da posição. Ele diz, eu aprecio essa vista melhor do que o proprietário futuro dessa casa. É a deusa lá, a deusa grega sem cabeça, né? A figura da perfeição da forma de conduta que não pensa. E aí ele vai dizer, a passividade ele tem uma força estética. Que é o prefiro não do Bartleby, que o Deleuze pega de referência, ele pega a Juno Ludovico. Juno de Ludovico. Porque ela não tem cabeça, ela não pensa. Porque a arte grega estava em torno de uma pedagogia. Ou Hércules, né? Sem os braços, sem os membros extremos. O Édipo sem os olhos, já em Corona ele é aceito, né, naquela comunidade. Mas, né, voltando ali à questão, eu vou tentar resumir isso rapidinho. Quando é que a estética pode se apropriar de uma possível política? Quando a gente chega no regime estético das artes. Mas ele por si só não dá conta de fazer política. Ele vai mostrar o seguinte, a gente tem 3 grandes regimes das artes, e ele foge daquela historiografia clássica da história da arte, né, que vai botar modernismo, vanguarda, né, o classicismo, arte primitiva e tal. Ele vai dizer, não, tem 3 regimes. E em Platão se cria um regime ético das imagens. Ou seja, o que a arte expressa? Por exemplo, a música, para Platão. Uma escala jônica acalma os guerreiros. Uma escala Dória faz pensar a política. Então tu não vai oferecer um modo Dória para o guerreiro, porque senão ele vai querer começar a problematizar a condição de guerreiro. A questão do adestramento, né? Isso, um exemplo muito claro, eu acho que está na arte sacra, né? Sim, que mas aí já é regime representativo. Mas não deixa de imprimir um ethos ali também. Isso que é importante, porque eu, quando comecei a ler o trabalho do Husserl, estranhei muito isso. Ele fala regime ético, e lendo Spinoza, como é ético. Difícil mas ele está falando ethos. É o regime de distribuição precisa dos lugares da natureza que compõem a comunidade. A arte platônica é ética nesse sentido, de distribuição precisa de um ethos. Ninguém questiona o lugar de onde veio. A arte aristotélica, ele começa a organizar. O teatro, ele deve ter tais conteúdos quando ele tem tal forma de expressão. Então, uma linguagem mais nobre, ela deve falar de sujeitos nobres. Ela deve falar do rei, ela deve falar da organização política da cidade. E aí, quando ela fala disso, ela tem uma estrutura apropriada, uma forma apropriada, para uma expressão apropriada. Por exemplo, eu não posso usar a sátira para falar do imperador. Eu uso a sátira para falar do escravo, do plebeu, que são os artesãos, são os miméticos. Né? E ele vai entender que quando eu faço isso, eu faço o que ele chama de parapolítica. Então ele fala lá, o regime ético
Putz, me fugiu o termo agora, deixa eu ver. Ele é arquipolítica, é a afirmação da arquia, o regime representativo é parapolítica. Parcialmente eu estou produzindo ali, tipo, lateralmente uma política que condiz com o modo adequado, então ele é pedagógico, ele tem um modelo de eficácia estético pedagógico. Isso acontece na música até o século XIX, com o sistema tonal, organizando toda a relação do homem com o pensamento, com várias coisas. E ele diz, depois do século XVIII na literatura, a gente tem um regime estético. O que é um regime estético? É onde essas hierarquias da lógica aristotélica, de repente, começam a cair por terra. Primeiro na literatura, depois nas artes plásticas, e aí eu estou ali na tese tentando dizer que isso acontece na música do século XIX para o XX, quando a gente rompe com o regime do sistema tonal, quando a gente rompe com a ideia de quem é o compositor, quando a gente rompe com o espaço de circulação adequado, quando a gente rompe com os cânones técnicos, teóricos que vão dizendo como fazer. Dentro do regime estético, a ideia é a hibridização, mas a hibridização não sozinha dá conta. Não dá conta, até porque a hibridização, desculpa interromper, depois não vou mais lembrar. Porque a hibridização ela ainda demarca os elementos que se agregam ali, né? Sim. O híbrido é pode isso, marcar, né? É o impuro, né? Mas pode marcar ou não. À medida que esse híbrido deixa de ser impuro pelo julgamento da episteme e da exis alheia, do bios político, e ele passa a ser a configuração de um mundo por hibridização, por heterogênese, que não tem mais condições de ser capturado pelo regime de expressão sensível e simbólico anterior, ele não é mais consenso. Entende? Então, o híbrido por si só não dá conta. O que eu estou percebendo? Quando vai lá um negro e toca como um branco, na virada do 19 para o 20, eles dizem, nossa, esse é o melhor violinista negro que nós temos nos Estados Unidos, violinista negro. Então, a mímese aristotélica, ela não é suficiente para produzir política. Não adianta eu mostrar que eu tenho as mesmas capacidades que você. Eu tenho que problematizar a natureza das tuas capacidades. Para me compreender, para perceber, para significar aquilo que está dado como um sensório comum que causa desentendimento sobre a natureza do sensório comum anterior. Então, o que a arte começa a fazer no regime estético? Ela produz um modo de compor o tempo, um modo de habitar os espaços, um modo de expressar relações, comunidades, que se dá a ver e se dá a sentir. Ou seja, a definição do Eleusiano, eu acho que ainda é a melhor, né? Quando ele fala lá no que é filosofia, eu não consigo encontrar uma definição melhor, que a ideia, a arte é um monumento, né? Ela é um bloco de perceptos e afetos, ela dá a sentir. Ela dá a perceber, ela não te diz o que perceber, e ela não te diz o que sentir, ela dá, ela oferece a possibilidade. Só que aí tem um problema que eu acho falar isso pro Fugante é foda, né? Mas fico constrangido. Mas tem um problema na leitura do Eleusiano, porque parece que a arte, desde que é a arte, ela tem essa capacidade de produzir um sensório descolado do sensório ordinário, que o Deleuze está muito preocupado com a composição, e ele vai para o micro, ele olha no micro político como é que o artista é esse que produz esse sensível heterogêneo. Mas para isso ter um efeito no sentido de emancipação, ela tem que desmontar as identidades. E nem sempre o simples fato de oferecer um sensível, como percepto e afeto, vai ter potência o suficiente para começar a tensionar, fazer ranger aquilo que está dado como consenso. Então a arte, para ser política, tem que ser sensual. O sensível que ela produz como ocupação do tempo, do espaço, como relação, como linguagem, que é efeito dela, ele tem que ser capaz de apresentar uma ficção. E aí eu acho genial o jeito que o Rancière trabalha com isso. Ele diz: o real é uma ficção consensual. Essa arqueia aristotélica é uma ficção consensual. Mas ele tem que apresentar um universo sensível que produz uma ficção inédita e com densidade, com capacidade o suficiente para problematizar a natureza dessa ficção consensual anterior. Ou seja, há uma estética, ela tem que ter um poder de atração. Ela tem que ter um poder de desidentificação.
ela tem que permitir, e aí entra a questão da resistência, porque a gente usa o termo, eu falei de tarde lá, resistir, eu tenho práticas criativas, tenho resistência. Se o pobre, que nem o Gauni, resiste olhando pela janela como o rico, e aquilo não consegue fazer com que o burguês olhe para ele e diga, esse cara não é um proletário, ele é algo inominável, o Gauni é demitido, ele é louco, ele é simplesmente louco. Então, se eu não, e como negro que toca como branco e está tão identificado ao negro que dizem, esse negro é um músico quase tão bom quanto alguém que pensa e compõe, que é um branco, que tem episteme, que tem axis, que tem bios. Agora, à medida que tu consegue produzir um lugar, uma capacidade e uma evidência sensível dessa capacidade que descolhe o sujeito da posição consensual anterior, e a arte pode fazer isso, ela produz política. Mas ele parece que para na micropolítica. E ao contrário, o Rancière, ele pega a obra já constituída e entende os efeitos políticos que ela pode ter, mas ele não te diz como se compõe. Então, eu fui transitando pelos dois, né? Porque... E o que você chama de política em Rancière já é a macropolítica que atinge o consensual. O Rancière está olhando para o macro, né? E o que ele vai dizer? O que é política? É aquilo que perturba o consenso. É aquilo que perturba a polícia. A distribuição hegemônica dos tempos dos lugares, das funções, capacidades, tempos e espaços. Que é consensual e identitário. Ou seja, quando eu tenho identidade, olha o problema lá do fazendo gênero. Quando eu tenho identidades consensuais, eu não tenho mais. Eu não tenho política, eu tenho consenso. É isso. Acho que deu para dar uma problematização, né? Uhum. Não tem problematização. Não tem desentendimento. Legal. Interessantíssimo. Eu dei um resumão assim do negócio, né? Tipo, eu nunca li Rancière. Mas ele dá ferramentas interessantes, assim. É bem interessante esse ponto de vista. Mas isso é de fato mesmo, assim, ele parte ele parte da criação, né? Ou do criado, enfim, pro que se estende a partir disso, né? Isso, assim, para as reverberações. Ele não vai dizer, o artista compõe a obra desse modo. Isso me faz falta no Rancière. Porque tem uma estética de si em torno dessa composição, desse agregado sensível e tal. Mas ao mesmo tempo ele me dá uma coisa que no Deleuze não tem, né? Que é assim, como é que reverbera? Aonde reverbera? E se reverbera, o que produz? Enquanto desidentificação, enquanto possibilidade do que ele chama de repartilha do sensível. Talvez a gente pudesse trabalhar um conceito do Artaud, que é a peste. Peste, perfeito. Que é a ideia de contágio. Né? Porque o contágio ele atravessa imperceptivelmente e ele é incapturável. E aí ele rompe com o consenso quando a coisa contagia. O consenso simplesmente se desmorona. É como se não tivesse nem que atacar o consenso, não ataca o consenso. Mas tu percebe que esse contágio necessita da desidentificação, porque se eu já sei quem é e o que ele pode produzir, eu capturo de antemão. Mas aí é o seguinte, se você coloca a desidentificação como um desinvestimento da identidade, você põe o não antes do sim. Então, isso é um problema do Rancière. Ele é um marxista. Ele é um hegeliano. Ele é quase, mas eu acho que ele escapa um pouco disso. Ele escapa no sentido de que... Eu não sei nada, não quis dizer que ele não quis xingar. Olha os cânones. Pode xingar. Só estava pegado nele assim, mas... Eu quis dizer assim, que existe um aspecto, né? Não, porque tem gente muito boa, né? Que, sei lá, pensa até, a gente tem em São Paulo, tem o Vladimir Safat. É um cara, né, sério, guerreiro, tem que ter um respeito. Mas é a questão assim, e aí me vem Nietzsche de novo, quando ele faz aquele voto de ano novo, né, ele está lá num certo momento, e acho que ele está lá solitário, no Alto Engadino, não sei o que, aqueles fogos, todo mundo prometendo, ano que vem eu deixo de fumar, ano que vem não sei o que, estou zoando, mas enfim, promessa que eu vou fazer. E ele diz assim, eu também vou fazer os meus votos, né? E que o próximo ano me dê o ponto de vista, né, de dê tudo sob o ponto de vista do necessário. Né? E que o meu não seja um desvio de horário. Aí você assim,
Porque o meu não, se desvio de lá, eu posso interpretar de modo passivo, né? Tipo assim, ao invés de enfrentar, eu desvio, né? Baixa a cabeça, mas o limite não é isso. Não covarde, não é a fuga covarde, é ao contrário. É o não por efeito de uma afirmação. Mas é aí que está a questão, porque a desidentificação, ela vem com um contágio mais potente que desbanca isso, aquela forma assim, do gênero. Não é assim, eu não sou. Eu me componho com... Por efeito. Eu apareço como impensável até então. Eu já até esqueci o que eu era. Isso. Ou eu não sou ainda. Porque assim, uma coisa importante no Rancière é que a igualdade, ela é princípio ontológico sempre rompido, perdido. Ela é como a igualdade, ela é como a ontologia histórica no Foucault. Até assim, a galera que trabalha com o Rancière fica meio puta de chamar de ontologia, mas eu entendo isso como ontologia. É meio que quando, tipo, eu já não sou mais aquilo que tu me identificou, né? Isso, a ideia da desidentificação. A partir do momento que eu já sou outro. Não é uma negação do que eu fui antes, é um movimento de composição onde eu já sou o outro, sabe? Tem um bergsonismo ali nesse sentido, eu estou sendo, né? É um devir outro, que acaba... Eu posso identificar aqui um problema, talvez em relação ao Rancière, para a gente problematizar, brincar, né? Para a gente ser. Que é o seguinte, de alguma maneira está sempre ocupando o lugar de um tipo de forma. Então, essa desidentificação é porque o ontológico ele está identificado à forma. Porque ele entende que a partilha consensual é essa que fixa formas. As formas não estão fixadas dentro. É como se a forma fosse sempre protagonista. Mas. Sim, mas é que algo fixa. Um sensório e um simbólico. Né? A comunidade fixa. Então ele não está dizendo que... O sensório é o regime de luz e o regime de signos. Isso aí. E eu fiz uma conexão agora, não sei, pode parecer equivocada, me corrijam, mas pensei muito no Zaratustra, assim, nas três transformações, onde ele coloca isso, o camelo, o leão e a criança, né? O camelo que seria essa afirmação do assujeitamento, né? Que carrega o peso do ressentimento e que se afirma dentro desse ressentimento. O cristão, né? Meia culpa, minha eterna culpa, essa coisa. O leão que nega, mas que não propõe, e a criança, né? Que está nesse contínuo, né? Que aí eu acho que me parece, me corrijam, né? Também estou aqui, eu acho que eu sou o menos apropriado assim dentro dessas questões. Apropriado é identidade. Mas próprio e inoportuno. Mas assim, no Rancière, esse princípio de igualdade que está sempre sendo rompido, ele se dá através daquilo que o comum é a palavra, né? A palavra e esse bloco de perceptos que é a estética. E a criança tipo, né, nesse devir criança, a criança ela não tem ainda a palavra, ela tem o acontecimento, né? O acontecimento, ele acho que a palavra ela não sei, num certo sentido, ela consegue capturar o acontecimento, né? E a criança vive no acontecimento, né? Na experiência a palavra ela pode ser um brinquedo para acontecimento ou pode ser uma captura. Pode fazer os dois usos. A criança, aliás, ela é inventiva. Mas é o gaguejar, né? É o gaguejar, é a palavra que não está formada ainda. Sim. O titubeia. A criança é uma das forças que mais inventa palavras validas. Esses tempos eu fazendo cinema não, olhei uma criança no meio 7 ou 8 anos. Disse assim, isso é muito atentivo. Que maravilhosa a palavra. Né? Joyce, né? Tá nessa, né? É uma atenção ativa, né? É atentivo, né? Faz todo sentido, né? Na hora que ela aparece. Muito bom. Atentivo, e eu uso até hoje, atentivo. Nossa, que atentivo. A Estamira é a criadora de conceito que ela desconhece. Estamira, ela faz o nome dela. Né? Ela ignora o poder Estamira que tem está a em tudo, Estamira está em tudo. O que você disse? Desculpa. Ela ignora esse poder de instituição que a semântica consensual tem. E ela não vê. Gente, eu vou pedir uma licença, eu vou buscar os artistas. Achei que você ia mijar de novo. Não, eu vou lá buscar os artistas e eu já volto. Faz um fechamento do tá. Eu infelizmente tenho que escrever a porra da tese. Tá bom, tá, só então... Agora tu me atrapalhou, Luiz. Esse negócio do Rancière é um hegeliano, tipo...
Não. Deu olho. Eu queria brincar mais até, porque existem coisas interessantes, né, que ele provoca aqui. Tem. Mas você tem que fechar. Eu só vou fazer o fechamento protocolar e daí a gente continua. Mas vamos continuar a conversa. Sim, Vai um vamos, pouquinho mais tarde. sim, Se você sim. fica até às 7 da manhã escrevendo o que eu sei. Come um Depois dorme pouquinho. no sofá. Come umas 2, 3 horas ali. Não, tá cedo, tá cedo. Tá cedo. Tá, então só pra gente fazer um fechamento protocolar, então eu queria agradecer a presença do Luiz Fugante. Muito obrigado mesmo, assim, foi uma presença, pelo curso. uma presença valiosíssima, assim, inclusive nos encontros que a gente teve lá na universidade, acho que foi de uma potência incrível, uma produção de potência incrível, assim, né? Do fazer pensar, assim, tu trouxe uma coisa, acho que pro pessoal lá. Legal. E queria agradecer também Fascinante. o Murilo, que se dispôs mais uma vez, né? Ano passado esteve com a gente de novo, conversando com o Fernando Ribeiro, com um artista que veio de Curitiba. Você conhece, inclusive, né, Fernando Ribeiro? Ele estava diagramando um livro seu. O Fernando Ribeiro? É ele que está aqui? Não, ele veio no ano passado. Ah, veio no ano passado, Veio no ano é verdade. passado, é. Ah, ele que estava fazendo o e-book de Saúde e Loucura. Perfeito, Do Fernando Saúde e Ribeiro. Desejo de Cantamento. Então eu queria agradecer a presença dos dois. Né? Muito obrigado mesmo. Eu acho que esse ano o curto-circuito ele conseguiu dar um salto tanto na discussão artística mesmo, do fazer artístico que se produz nessa cidade e também fortalecer esse intercâmbio, né? Essa rede, aumentar as conexões. A gente conseguiu trazer artistas incríveis de diversos lugares do Brasil. E pra mim conhecer o Luiz foi ótimo. Sim, a bajulação continua depois. A gente tá aqui falando do Luiz até não dá mais. Mas muito obrigado para quem veio e ficou. Isso é importante, eu acho que a gente fortalecer a produção de um pensamento sobre a diferença, né? Eu acho que a performance ela consegue agregar essa produção de sentidos que é heterogênea, que é diversa por si só. No seu modo de existir, ela já consegue produzir isso. Então, muito obrigado por vocês terem vindo compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias, suas palavras, suas posições. Muito obrigado ao Vini Buzzi, que cedeu o espaço da casa aqui. Obrigado ao Joel, que está fazendo a frente do audiovisual, ao Luiz, que ajudou muito na produção técnica do negócio, no corre logístico também, nos registros. Onde o Luiz está, ele ajuda. E é isso, vamos estender a conversa, tá? Eu vou lá buscar a Mônica e o Fábio, que vai performar daqui a pouco. E é isso. Só agradecer também a oportunidade e o convite, que é sempre uma alegria, assim, muito bom compartilhar. E essa galera aqui é uma galera que tem ar puro, né? Ela é atravessada por ventos frescos, interessantes, então é quase que aquele minuano gaúcho, né? Chega até o oeste catarinense. Muito bom, assim, o ambiente da universidade é maravilhoso, né? Tenho a agradecer principalmente por tu ter feito, porque, por exemplo, eu não faria um convite para ti vir para cá, já tinha visto, pensei, o Luiz não vem, né? Tipo, o cara tem coisa mais importante para fazer do que vir aqui conversar com nós. Mas foi um bom encontro, né? Tá sendo um bom encontro, eu acho que para todos nós, quem participou do curso, né? Tipo, a gente saiu com um desejo de... Sabe? Isso é legal, assim. Aumentou a potência. Vontade assim, de pensar, vontade de experimentar. Essa coisa do meter a cara e fazer. E foi ótimo. Assim, né? O curto-circuito, eu acho que é um evento que aos poucos ele vai ganhando densidade também. É mesmo. Né? Muito bom. Isso aí, então. Muito obrigado. E a gente continua a conversa, então. Vida longa ao curto-circuito. Vida longa.